Capítulo 857, Uma luta implacável. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. Atrás de Li Ming, a serpente dourada havia claramente diminuído e suas pupilas douradas olhavam para aquele mar negro com um toque de medo. Se você não pode quebrar o meu domínio extremo violeta, então todos os seus movimentos serão engolidos pelo meu mar enterrando deuses. Situ Yaoyu já estava sorrindo como se tivesse vencido. O domínio extremo violeta era a habilidade da qual ela mais se orgulhava em seu repertório. Desta vez é a minha vez de atacar. Situ Yaoyu ergueu sua lança de grau celestial de nível alto no ar. Uma luz carmesim impactou diretamente no céu, como uma coluna que sustentava os céus. A brilhante lua demoníaca carmesim acima do mar enterrando deuses ficou ainda mais brilhante, incandescente, como se tivesse sido acesa pelo fogo. A energia se elevou para o corpo inteiro de Situ Yaoyu como se tivesse se tornado uma mar atrás dela. Sua aura era como um tsunami surgindo, imensamente majestoso como uma grande montanha. Selo da lua demoníaca. A lua carmesim desceu de repente, aparecendo logo atrás de Situ Yaoyu. Suas roupas dançam no ar e seus cabelos negros ondulam como 3.000 fios de seda, fazendo aparecer uma deusa da lua. No entanto, esta bela cena foi incapaz de causar até mesmo a menor apreciação da multidão. Isso porque a intenção assassina dominante do Situ Yaoyu era quase o suficiente para cortar o fogo de suas vidas. Situ Yaoyu cortou com sua lança. Com uma onda de energia, aquela lua redonda carmesim disparou em direção a Li Ming. Enquanto voava para frente, era como se o céu se separasse em seu estado de vigília. A formação da matriz que sustentava o pico da montanha foi dividida como tofu, roncando e desmoronando no chão. Diante deste ataque, Li Ming revolveu sua energia até o limite. O broto do deus Erejé vibrou ferozmente quando a forma de batalha do trovão se espalhou por todo o seu corpo. Bus. Li Ming avançou para a lua carmesim com toda a sua força. Caixa. Ondas sanguinárias surgiram no céu, apagando os céus. Li Ming estava completamente submerso nessa maré furiosa. Ele foi engolido. Ele vai morrer. A energia tempestuosa e as ondas sanguinárias cortantes bloquearam completamente toda a percepção dos artistas marciais. Eles simplesmente não sabiam qual era a situação atual de Li Ming. Mesmo uma poderosa besta viciosa ancestral morreria de forma horrível se estivesse submersa em uma energia tão aterradora. Esse tipo de energia fazia com que calafrios subissem nas costas de todos, embora estivessem a dezenas de milhas de distância. Isso era simplesmente como se uma poça de sangue tivesse sido levantada das profundezas do inferno. As ondas sanguinárias desceram como antes. Mas com um som áspero e penetrante, uma lâmina divina branca prateada penetrou nos céus. Este era o espírito de batalha de nível prata de Li Ming. O espírito de batalha no nível prata cortou a lua carmesim ao meio. Uma luz de lança azul saiu das ondas agitadas. Ela se comprimiu, foi atirada em direção a Situ Yaoyu. Puff puff. A luz desta lança perfurou o mar enterrando deuses. A intensa colisão formou uma tempestade violenta que se espalhou por várias milhas. No entanto, ainda estava sendo inevitavelmente absorvida. No momento em que a luz da lança alcançou Situ Yaoyu, restou apenas metade de sua força. Situ Yaoyu apenas cortou com sua lança, facilmente bloqueando a luz da lança de Li Ming. Li Ming estava ao longe. Suas roupas haviam sido derretidas por essa energia sanguinária agora e grandes porções delas estavam em farrapos. Para um artista marcial, suas roupas estavam ao lado de sua pele, dentro da verdadeira essência protetora do seu corpo. Se as roupas fossem danificadas, então isso era prova de que a verdadeira essência protetora de Li Ming havia se rompido agora. Aquele menino estava submerso nessas ondas sanguinárias e até mesmo sua verdadeira essência protetora quebrou, mas o seu verdadeiro corpo estava realmente ileso. Esse poder defensivo é horripilante. Não importa quão horripilante seja, tudo é inútil contra o Situ Yaoyu. O domínio extremo violeta que consegue se projetar no mundo, fundido com as leis da escuridão, pode devorar toda a energia. Até o ataque de Lin Lanjan foi enfraquecido em 50%.
Situ Yaoyu é invencível dentro do domínio extremo violeta, e seus ataques também são poderosos, ainda mais que os de Lilanja. Se ele não pode romper o domínio extremo violeta, então ele vai perder aqui. Situ Yaoyu tinha a lua demoníaca carmesim atrás dela para ataques e o domínio extremo violeta para se defender. Sem dúvida, Situ Yaoyu era digna de ser chamada como Júnior número 1 do Reino Divino de Azura. Acima do barco Velocidade Divina, Situ Bonan observava a luta com alegria e excitação com seus olhos velhos e avermelhados. Bom, muito bom. Eu não a vejo há vários anos, mas a força de Yaoyu excedeu minhas expectativas. Aquela pequena fera definitivamente vai perder aqui. Ao lado de Situ Bonan, o rosto firme de Situ Aotian também relaxou um pouco. No entanto, ele ainda não conseguia abandonar as preocupações em seu coração. Embora eles tivessem a vantagem agora, ele não se sentiria à vontade até que finalmente alcançassem a vitória. Uma habilidade ofensiva e defensiva. Li Ming respirou fundo. Ele conheceu muitos oponentes similares no passado, por exemplo, Muguboyu, da facção de marionetes dos Vale dos Sete Mistérios, também tinha um sistema de luta múltiplo, combinando ofensivo e defensivo. Tal oponente era extremamente difícil porque eles simplesmente não tinham uma fraqueza. Para quebrar tal sistema, só se poderia atacar com força absoluta e destruí-lo. Li Ming liberou sua aura ao limite. A verdadeira essência dentro de seu corpo e seus campos de força irromperam. O campo de força Azura e o campo de força Deus da Morte, esses campos de força dual foram liberados juntos. A energia subiu em todas as direções, desencadeando uma tempestade aterradora. O campo de força Deus da Morte era capaz de extinguir a vitalidade de um artista marcial. O campo de força Azura era capaz de suprimir a força e a alma de um artista marcial. Estes dois campos de força sobrepunham-se uns aos outros e colidiam ferozmente com o domínio extremo violeta. Xixi. Situ Yaoyu podia claramente ouvir seu próprio campo de força sendo dilacerado. Domínios e campos de força eram tipos de habilidades extremamente raras. Li Ming tinha dois campos de força de alto nível, no entanto, quando comparado com o domínio extremo violeta, eles realmente pareciam um pouco inferiores. Quando Situ Yaoyu lançou seu próprio campo de força, ela foi capaz de formar um sistema defensivo perfeito e reprimir em grande parte os ataques de Li Ming. Comparando com os campos de força de Li Ming, eles não pareciam ter lhe dado qualquer vantagem. Na verdade, isso não significava que os dois campos de força de Li Ming eram inferiores ao domínio extremo violeta. Na verdade, era exatamente o oposto. Se Li Ming combinasse seus dois campos de força, era muito mais poderoso do que apenas o domínio extremo violeta. Infelizmente, Li Ming estava avançando níveis para lutar. Como um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida indo contra um artista marcial na sétima etapa, não eram apenas seus campos de força, mas todas as suas habilidades, incluindo sua alma do trovão, espírito de batalha, habilidades marciais autodidatas, todas eram suprimidas pela disparidade absoluta em seus cultivos. Se Li Ming enfrentasse um artista marcial no mesmo nível, abrindo o campo de força Deus da Morte e o campo de força Azura, ele poderia facilmente desintegrar seus corpos e acabar com as suas vidas. Ele nem precisaria levantar um dedo para matá-los. A forma de batalha do trovão também era o mesmo caso. Se fosse o Imperador Trovão das Oito Mortes que usasse a forma de batalha do trovão, então com sua incomparável e verdadeira espessa essência como base, uma vez que ele exibisse aquela renomada habilidade dele, se ele visse um Buda então ele mataria um Buda. Se ele visse um Deus, ele mataria um Deus. No final, o cultivo de alguém era o fator mais essencial na força de combate de alguém. Isso porque isso se correlacionava diretamente com a verdadeira essência que um artista marcial tinha dentro deles. Este Lilanja não é humano. Um campo de força é uma habilidade tão rara e, no entanto, ele acaba de lançar dois deles de uma só vez. Os artistas marciais observaram que um campo de energia levemente vermelho havia se formado em torno de Li Ming, lutando diretamente com o domínio extremo violeta. No ponto em que os dois campos de energia se tocavam, sons constantes e crepitantes eram emitidos no ar.
Para uma pessoa como Li Ming, nem mesmo um fantasma acreditaria que ele não teve grandes oportunidades de sorte no passado. Era normal demais para um gênio encontrar oportunidades de sorte. No entanto, os artistas marciais que tinham inveja das oportunidades de sorte de Li Ming agora tinham que repensar se estavam ou não qualificados para obtê-las. Mesmo o digno reino divino de Azura e sua herança de 10.000 anos foram forçados a esse estágio por Li Ming. As outras influências aqui naturalmente não ousavam cobiçar nada de Li Ming. Esse sujeito simplesmente não tem uma fraqueza. Desde os tempos antigos, aqueles jovens heróis de elite que se destacavam em um único aspecto podiam se proclamar um talento de nível imperador. E aqueles que se destacaram em vários aspectos poderiam ser chamados de o futuro mais alto sob os céus. E este Li Lanjan é realmente excelente em todos os aspectos. Não consigo imaginar que limite ele alcançará no futuro. Futuro? Você ainda acha que ele terá um futuro? Não importa se ele se destaca em todos os aspectos, porque o que ele está enfrentando é o Dante a extremo violeta em Situ Yaoyui, que está na 7ª etapa da destruição da vida. Ela também está no pico de um talento de nível imperador que pode se tornar alguém próximo ao mais alto sob os céus. Uma vez que ele morre nessa batalha, tudo que ele fez será nada além de um sonho desvanecendo. Interessante. Você também tem um domínio em formato de campo de força e até mais do que um. Situ Yaoyui calmamente disse. Mas a verdade era que ela estava secretamente entorpecida. Comparado ao talento de Li Ming, ela estava longe de poder comparar com ele. Ela era apenas mediana quanto à vontade. Ela ainda não tinha sido capaz de compreender seu próprio espírito de batalha. Quanto ao espírito de batalha de Li Ming, isso já havia ultrapassado o nível de um ancião supremo do reino mar divino. Quanto à velocidade, resistência e solidez de sua base, havia menos ainda para dizer lá. Agora ela não tinha escolha a não ser recorrer ao domínio extremo violeta de que tanto se orgulhava. Mesmo assim, Li Ming abrira inesperadamente 2 campos de força em sua batalha contra ela e a classificação desses campos de força era até superior à dela. Enfrentando esse talento incomparável, cuja única fraqueza era seu menor cultivo, Situ Yaoyui sentiu uma imensa pressão sobre si mesma. Ela agarrou sua lança longa, desenhando uma lua crescente no ar. Sem expressão, ela disse, embora eu não possa derrotar seu caminho marcial hoje, eu ainda vou matá-lo aqui e usá-lo para preparar meu caminho para me tornar uma imperadora. Li Ming deu uma risadinha, é como se você achasse que já ganhou. Palavras são inúteis. Eu vou provar isso com a verdade. Então faça sua jogada. Deixe-me ver o quão difícil é quebrar o seu domínio extremo violeta. Quando sua voz abaixou, a aura de Li Ming se elevou ainda mais, tornando-se ilimitada e majestosa. A colisão do campo de força tornou-se ainda mais intensa, como se os próprios céus estivessem prestes a entrar em colapso. Situ Yaoyui levantou-se, uma rica energia sanguinária girando em torno dela. Ela ergueu a lança no ar e uma luz carmesim atravessou o céu. A lua demoníaca redonda apareceu atrás dela mais uma vez. Enterre os seus. As leis da escuridão fundiram-se com a arte da alabarda da grande desolação e depois também combinaram com o caminho do massacre de Situ Yaoyui. Com o impulso de sua lança, uma vasta e ilimitada escuridão cobriu os céus. Este foi o potencial do verdadeiro enterre os seus. As pupilas de Li Ming se encolheram. Em face de um ataque tão poderoso Situ Yaoyui, ele naturalmente não se conteve. Ele levantou sua lança longa. O broto do deus Erejé uivou e uma quantidade insana de uma potente verdadeira essência do atributo fogo derramou em sua lança. Ping! O espaço ao redor da ponta de lança de Li Ming pareceu se quebrar como vidro. O poder do espaço descontrolou-se apressadamente, fundindo-se junto com as chamas da lança. Uma tempestade espacial uivou e os ventos espaciais alimentaram o violento fogo. O poder do fogo e o poder do espaço irromperam, criando uma chama demoníaca que queimou o vazio. Enterre os céus. O que Li Ming e Situ Yaoyui usaram era o mesmo movimento. No entanto, estes dois enterre os seus estavam modificados. Ao combinar os conceitos em que eles se destacavam, eles eram completamente diferentes do enterre os céus, inspirado nas artes da alabarda da grande desolação.
No Enterre os Céus de Li Ming, ele usou o conceito do espaço para quebrar o vazio, destruindo os céus. E o Enterre os seus de Situ Yaoyi usava o conceito da escuridão para engolir os céus. Ambos eram diferentes, mas o poder era igualmente formidável. Quebre. Li Ming se tornou um com sua lança. Como um arco-íris ardente que se estende até o infinito, a luz da lança cortou o domínio extremo violeta, dividindo ao meio até mesmo o deus que enterra o mar. As duas lanças dispararam através do vácuo como meteoros antes de se chocarem. A arena montanhosa de 100 milhas abaixo deles finalmente desabou, transformando-se em uma enorme avalanche que caiu no chão. A montanha arruinada foi completamente destruída pelas explosivas ondas de choque. A expressão de Situ Yaoyi mudou muito. Seu domínio extremo violeta na verdade havia sido dilacerado. Leis da escuridão, tempestade de aniquilação. Bang bang bang. Inúmeras ondas de energia saíram do mar que enterrava Deus, todas atacando a impressionante luz da lança de Li Ming. Os dois atacaram juntos, formando uma explosão aterradora que se espalhou imprudentemente. Seu domínio extremo violeta quase desmoronou para nada com esse impacto intenso. Puff! Li Ming foi enviado voando para trás pelas ondas de choque explosivas. Uma luz de lança se curvou ao redor dele como um chicote antes de bater nas costas dele. Sua verdadeira essência protetora só foi capaz de segurar uma pequena porção do poder antes de quebrar. As roupas nas costas de Li Ming estavam rasgadas quando ele cuspiu um bocado de sangue. Naquele momento, ele sentiu como se sua própria espinha quebrasse. Felizmente, a armadura do Imperador Demônio conseguiu segurar grande parte do poder. Combinado com o portão do limite que temperou sua espinha, ele vigorosamente resistiu a este golpe sem ferimentos graves. Vendo seu ataque bem sucedido, a expressão sombria de Situ Yaoyi ao ver seu domínio extremo violeta rasgado em pedaços diminuiu um pouco. Ela estava bem ciente desse ataque agora. Mesmo um ligeiro atrito mataria instantaneamente um artista marcial na sexta etapa da destruição da vida. Mesmo que Li Ming tivesse se protegido contra isso, ele ainda estaria seriamente ferido. No entanto, ela não foi capaz de sorrir antes de seus lábios congelarem. Ela assistiu impotente enquanto a tempestade espacial na frente dela carregava uma luz de lança azul enquanto a golpeava. Continha o poder de um espírito de batalha de nível prata, empurrando direto em direção ao peito dela. A velocidade era muito rápida. Além disso, Situ Yaoyi havia esgotado sua verdadeira essência com esses dois movimentos consecutivos e ainda não tinha sido capaz de acumular uma nova verdadeira essência. Ela não tinha chance de resistir a esse ataque. Este podia perfurar seu peito. Ping! Nesse momento crítico, a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, escondida dentro do peito de Situ Yaoyi, brilhou como uma luz negra e gloriosa, desviando vigorosamente um pouco a luz de lança azul. A luz da lança se afastou de seu coração e foi em direção à sua clavícula. A verdadeira essência protetora de Situ Yaoyi foi incapaz de pará-la um pouco. Sangue espirrou ao vento. Situ Yaoyi tossiu levemente quando a roupa em seu belo ombro foi rasgada, expondo carne rasgada e sangue fresco. Ela ficou pesadamente ofegante, seu peito branco e leitoso subindo e descendo. Porque suas roupas tinham sido rasgadas, a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio foi completamente revelada, com runas fracas e misteriosas ainda girando em torno dela. Apenas que tipo de ataque aterrorizante foi esse? Depois de romper o domínio extremo violeta, ele também passou pela terrível tempestade espacial e mesmo com apenas um pouco da força da luz de lança sobrando, ainda era o bastante para atacar Situ Yaoyi. Se não fosse por Situ Yaoyi ter lhe emprestado a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio antes da batalha, então mesmo que aquele ataque não fosse fatal, ainda assim teria reduzido sua força de combate pela metade. Naquele momento, os resultados poderiam ser imaginados. Situ Yaoyi foi ferida. Aquela lança de agora foi muito aterrorizante. Não se desfez depois de passar por aquela terrível tempestade espacial. É este o poder de um espírito de batalha de nível prata? Ninguém esperava que a Situ Yaoyi, que tinha mantido a vantagem o tempo todo, seria subitamente ferida.
Isso porque seu cultivo na sétima etapa da destruição da vida e o domínio extremo violeta eram intimidadores demais. Não havia quase ninguém que acreditasse que Li Ming venceria. Desde o início da luta, Li Ming havia descido a uma posição inferior. Mas agora, depois de todas as voltas e reviravoltas da vida, a lança de Li Ming na verdade feriu Tu Yaoyue. Mesmo com a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio protegendo-a, Tu Yaoyue ainda estava gravemente ferida. Na verdade, a razão pela qual Li Ming foi capaz de realizar isso não foi apenas porque o espírito de batalha de nível prata estava preso à sua lança. Isso ainda não era suficiente para compensar a diferença total na verdadeira essência. Mas a verdadeira essência de Li Ming tinha um atributo especial de infinidade nela. Poderia crescer continuamente, dando-lhe uma tenacidade que superava em muito todos os outros tipos de verdadeira essência em seu